quanto custa ser um discípulo? Então hoje nós vamos falar disso. Quanto custa ser um discípulo? Então é uma pergunta que nós vamos discorrer sobre ela, nós vamos falar assim, com uma certa profundidade. Eu não sei se a gente vai ter tempo de falar com a profundidade que eu gostaria, mas tudo tem um custo. Se eu quero dirigir um carro de luxo, tem um custo. Se eu quero dirigir um carro popular, tem outro custo. Se eu quero morar numa mansão, tem um custo. Se eu quero morar num casebre, tem outro custo. Se eu quero ser alguém da multidão, eu só tenho que preocupar com o pão que perece e com os milagres de Jesus. Mas se eu quero ser alguém que ouve no secreto aquilo que está sendo dito no céu, tem outro custo, né? Então, algum dia eu estava aqui ministrando e eu falei que existem dois tipos de profetas. Tem os profetas do Altíssimo, que ouve o que está sendo falado no céu e repete aquilo que está sendo falado no céu aqui na terra, e tem os profetas do Baixíssimo, que ouve aquilo que está sendo falado lá no inferno e vem despejar na nossa vida, vem despejar no nosso caminho, as coisas que estão sendo faladas lá no inferno, né? Então, ou seja, tudo tem um custo. Eu creio que ser um profeta do Altíssimo é mais difícil, é mais caro, é mais custoso, porque requer santidade, requer pureza, requer entrega, requer denúncia. Agora, quem quer ser um profeta do Baixíssimo é só viver uma vida de qualquer maneira, que ele vai ter acesso a tudo que é falado nas profundezas. Mas eu creio que aqui ninguém quer ser profeta do Baixíssimo. Todo mundo quer ser profeta do Senhor. Então, série Discípulos de Jesus, parte 2. Então nós vamos para a segunda parte hoje. E eu quero começar lendo com você em Mateus, no capítulo 13, a partir do capítulo 13, a partir do versículo 44. Que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, ao qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Então nós precisamos entender que nós somos este homem. Nós somos este homem que encontrou um tesouro no campo, um tesouro que estava escondido, né? E aí ele foi e vendeu tudo para comprar esse tesouro. Nós somos esse mesmo homem, né? Que fazia negócios e ele buscava pérolas de grande valor. E ele encontrou uma extremamente preciosa. E ele então foi e vendeu tudo. Então essa palavra aqui, vender, ela tem significado para nós. E nós vamos chegar no significado dessa palavra. Então eu quero fazer para você uma pergunta, né? Algo que eu aprendi, que as perguntas movem, né? E as respostas às vezes paralisam, né? Então se eu te der uma resposta, talvez você vai ficar paralisado tentando digerir a resposta. Mas uma pergunta vai mover você. Então eu quero te perguntar hoje: quanto custa manter a propriedade desse tesouro que foi encontrado no campo? Quanto custa manter a propriedade dessa pérola valiosa que foi adquirida por esse negociante? Então, assim, quanto custa ser discípulo de Jesus? Todo mundo quer ser discípulo de Jesus, mas quanto custa ser discípulo de Jesus? Né? Então, essa é uma pergunta que nós precisamos responder nessa manhã. E eu quero começar respondendo essa pergunta, eu quero responder ela devagar, sem pressa, como é feito lá em Minas Gerais. Então, Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim, olha, esse texto eu intitulei como Atendendo ao Chamado de Jesus, né? Seria o ponto 1. E diz assim, olha, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Então aqui é a segunda metade, vamos dizer assim, do versículo 19, e disse Jesus: sigam-me, e eu os
farei. Então a caminhada com Jesus é uma caminhada de transformação. Não é eu que vou me transformando, não é você que vai se transformando, é o Senhor que vai fazendo em você. Né? É o Senhor que vai construindo em você, é o Senhor que vai te lapidando. Né? Algo que eu aprendi na minha caminhada cristã, que o Espírito Santo ele faz morada em nós. Aí alguém muito engraçadinho, eu não sei mais quem que é, falou assim, não, eu sou assim bem fofinho, porque se nós somos templo do Espírito Santo, precisa ser um templo espaçoso. Né? Ele não pode ficar apertado. Claro que isso é uma brincadeira, né? Mas assim, é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que vai trabalhando em nós. Então, e aqui o versículo 20 diz, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Então, isso aqui é para nós. Gente, quando nós recebemos o chamado de Jesus, nós deixamos as nossas redes no mesmo instante ou nós vamos procurar confirmação, nós vamos atrás dos profetas? E como é que é? Como que nós recebemos esse chamado? É no mesmo instante? É assim, não, eu vou e o que o Senhor falou comigo, eu tenho certeza desse chamado e aí então eu decido e vou, né? Ou eu fico titubeando, né? Então, Mateus 9:9 diz assim, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus era alguém que trabalhava para o império. Ele era alguém que eu acredito que tinha um bom salário, né? Então, assim, deixar aquilo talvez não seria tão fácil. Mas Mateus o deixou. Então eu escrevi aqui, para eu não esquecer, 3 pontos. Para atender um chamado de Jesus, eles abriram mão de segurança financeira. Eles deixaram aquilo que os mantinha financeiramente. Né? Mateus era um funcionário do império, ele deixou André e Pedro, no caso Simão, eram pescadores, eles deixaram suas redes e seguiram Jesus. E aí eu te pergunto hoje, você está preparado para deixar aquilo que te embaraça para seguir Jesus? Né? Às vezes o que embaraçava esses homens era o trabalho deles, mas às vezes o que nos embaraça não é o nosso trabalho, são outras coisas. Então, você está preparado para deixar aquilo que te embaraça para realmente se tornar um discípulo de Jesus? Outro pontinho que eu coloquei aqui, eles abriram mão do direito de decidir. Então, quando eu sigo Jesus, quando você segue Jesus, você abre mão do direito de decidir, porque é Jesus que decide. Quando você está no seu carro, seguindo alguém que está no carro da frente, ele vira para a direita, você vira, ele para, você para, ele acelera, você acelera, senão você fica para trás e você perde a condição de seguir. Então, quando nós estamos seguindo Jesus, é ele que decide, nós abrimos mão do nosso direito de decidir. Outra coisa, eles abriram mão do ego, né? Que, por exemplo, Mateus era alguém que poderia exibir o seu crachá. Não, eu trabalho no Império Romano, olha aqui o meu crachá feito em platina, que foi, vamos dizer assim, cunhada lá em Roma, né? E o Pedro e o André, ele poderia dizer, olha aqui minha companhia de pesca, eu não sou CLT, eu tenho meu próprio negócio, mas eles deixaram mão, eles abriram mão e foram seguir o mestre. Então eu te pergunto, você está preparado para abrir mão daquilo que te embaraça? Então assim, nós às vezes temos indisposição de abrir mão para manter esse tesouro. Lembra que o primeiro texto que nós lemos falava de um tesouro? Algo que estava oculto, que estava escondido e que nós encontramos e que aí a Bíblia diz que aquele homem foi e vendeu tudo o que tinha, porque aquele tesouro era mais valioso do que tudo que ele possuía. Então ele vendeu tudo para manter a posse daquele tesouro. Então assim, as pessoas que encontraram esse tesouro antes de nós, elas investiram para manter esse tesouro, para que ele chegasse até nós. E qual investimento nós temos feito como discípulos para que esse tesouro chegue à próxima geração?
né? Então, nós precisamos realmente poder apreciar o valor desse tesouro e guardar esse tesouro em nossa propriedade, para que nós possamos apresentar ele para uma próxima geração. Então, o segundo ponto é obedecendo ao chamado de Jesus. Então, essa aqui é a parte mais, vamos dizer assim, mais custosa de ser um discípulo. Então, Lucas 14, 25, eu quero ler apenas 3 versículos. O 25, o 26 e o 27, que diz assim, olha, uma grande multidão iam acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então Jesus, quando ele olhou para aquela multidão, ele estava dizendo o seguinte, olha, se tem muita gente vindo atrás de mim, é porque não entendeu quanto custa me seguir. Né? Então hoje nós temos visto, claro que eu não quero generalizar, mas muitas pessoas não entenderam o que é seguir Jesus. Muitas pessoas não compreenderam o que é ser discípulo de Jesus. Porque seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, tem um preço a pagar. Então eu me lembro, ontem estava acontecendo a confraternização lá em casa, e eu conversando com algumas pessoas, eu nem me lembro quem foi mais, mas eu estava contando uma história que alguém que um dia sentou nesses bancos, caminhou com a gente, ele virou para mim e falou assim, cara, você tem uma formação tal, você está bem resolvido, trabalha numa companhia boa, para que vocês foram mexer com esse negócio de igreja? E aí, assim, alguém crente, gente, criado na igreja, né, levita, e aí ele me faz uma pergunta dessa, é porque ele tinha entendido quanto custa seguir Jesus. A pergunta dele era a seguinte, olha, para que vocês vão pagar esse preço? Só que o que ele não tinha entendido é que sobre nós tem um jugo, que sobre nós tem uma responsabilidade, e que diante de uma igreja, assim, se eu falar 10 vezes é pouco, mas tipo 100 vezes maior do que essa, nós havíamos sido convidados no altar, nós colocamos de joelho ali diante dos nossos pastores e do Senhor. E ali mais ou menos uns 10 pastores tinha na casa. Todos eles colocaram as mãos sobre nós. E falou assim, eu os envio em nome de Jesus. Então sobre nós pesa um envio. Sobre nós pesa uma responsabilidade. Sobre nós pesa um propósito eterno. Então nós não poderíamos chegar aqui e dizer, olha, peraí, sou engenheiro, trabalho numa companhia, a segunda maior do mundo, então para que eu vou me envolver com isso? Me enviaram, mas eu vou tapar os meus ouvidos para o que o Senhor está falando, e eu vou fechar os meus olhos para o que eu estou vendo, e eu vou viver a minha própria vida. Mas só que não foi isso que nós fizemos. Nós obedecemos esse chamado. E era isso que ele estava vendo. Era isso que ele estava vendo. Ele estava olhando e falando assim, gente, olha o que está pesando sobre vocês. Vocês estão dispostos a pagar esse preço. E só eu e minha esposa. E quem mais perto de nós sabe o preço que a gente tem pago. Mas eu não me arrependo. Eu não me envergonho. E eu não me entristeço. Porque eu sei em quem eu tenho crido. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, assim, olha, ele é poderoso para guardar o meu depósito, ele é poderoso para guardar o seu depósito. Se você colocar nesse lugar de chamado e você dedicar a sua vida ao Senhor, ele é poderoso para sustentar você, ele é poderoso para guiar você, ele é poderoso para que lá no fim da sua caminhada apresentar a você uma coroa eterna de glória. Porque foi ele que prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O mesmo que chamou é poderoso para sustentar, é poderoso para conduzir, e é ele que vai te receber lá no final da caminhada.
Então, se eu não entendo isso, se eu não creio, alguma coisa está errada. Mas é o próprio Senhor Jesus. Ele veio, nos entregou a missão. E a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus e que ele está hoje à direita do Pai. E que naquele dia que nós estiver chegando lá, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, pois possuístes o céu por herança. Então, assim, nós vamos ter feito um bom trabalho e ele vai nos receber nas mansões eternas. Então, assim, foi ele que fez esse chamado. E ele estava dizendo o seguinte, olha, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Ou seja, ele estava na frente e uma multidão acompanhando ele. E eu não sei se ele estava tipo assim, será que eles entenderam o chamado? Mas dá a entender que era isso que ele estava pensando. Que ele, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não é que vai ser um discípulo meia boca, vai ser um discípulo mais ou menos. Não pode ser, porque nada, ninguém pode substituir o lugar dele. Eu não estou falando de amar a Jesus e desprezar a família, não é isso. É um lugar de amor, é um lugar de devoção, é um lugar de entrega, é um lugar de dedicação, é um lugar de, vamos dizer assim, vou usar até uma palavra muito comum aqui no Brasil, mas não se usa aqui, é um lugar de veneração. Ou seja, ele é alvo de todo o seu amor, de toda a sua entrega. Nada, nem ninguém pode substituí-lo. É isso que é importante. Agora, se eu for lá nas cartas do apóstolo João, principalmente a primeira carta, ele vai estar falando do amor ao Senhor e o amor ao irmão. Ele estava dizendo o seguinte, olha, se você não ama o seu irmão que você vê, como que você vai amar ao Senhor ao qual você não vê? Então você é mentiroso. Então, ou seja, uma expressão do meu amor para o Senhor é amar os meus. Assim, mas amar como? Não é amar substituindo, porque não é, eu não estou indo para frente, indo para trás, dizendo, olha, mas ele falou para não amar e agora você está falando que eu tenho que amar. Não, eu não posso substituí-lo. É uma espécie de amor diferente. O amor para com eles é um amor fraternal, mas o amor para com o Senhor é um outro amor. Talvez eu poderia dizer que é um amor ágape, mas não é, porque eu sempre quero uma resposta. Só o Senhor tem condição de nos amar com esse amor, porque Ele nos ama sem que nós tenhamos capacidade de dar nada em troca. E quando nós amamos ao Senhor, nós esperamos receber dele o amor dele. Nós esperamos receber dele tudo que ele nos prometeu, mas não é o mesmo amor que nós expressamos para com os nossos irmãos. Então, continuando, o que nós poderíamos oferecer ao Senhor? Né? Então, algo que nós precisamos entender. Eu já ouvi muitas coisas, e eu até anotei aqui, porque eu não queria perder a sensibilidade do que eu anotei. Eu não estou falando de uma renúncia religiosa, eu não estou falando de um nível de renúncia sem compreender o porquê eu estou renunciando. Porque renúncia sem santidade é religiosidade. Eu não posso falar assim, tem gente que fala assim, não, eu não faço mais nada porque eu renunciei a tudo, mas ela não está se santificando. Então, eu tenho aprendido algo que nós precisamos ter um nível de busca, de intimidade, de santidade que atrai o coração do Pai. Né? Eu não posso simplesmente falar, não, é que eu abri mão, é que eu abri mão, é que eu abri mão. Tá, mas você está abrindo mão de forma religiosa ou você está abrindo mão porque você está pegando esse tempo e investindo numa busca ao Senhor, num tempo de intimidade ao Senhor, num tempo que você está se dedicando a atrair o coração do Pai. Né? Então, assim, até para renunciar, nós precisamos renunciar com sabedoria. Porque eu quero ler algo com você em Salmos 51, só o versículo 16, que fala assim, não tem prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás.
Então, assim, é isso que o Senhor quer de nós. E às vezes nós queremos subir a escadaria da penha de joelho, às vezes nós queremos ir lá para... Bom, vou deixar isso para lá. Não é isso que o Senhor quer de nós. Não é isso que o Senhor quer de nós. Antigamente as pessoas faziam chicotes e elas se chicoteavam, dizendo que estavam se sacrificando ao Senhor. O autoflagélio é uma ignorância tão grande, porque o único sangue que lava pecado é o sangue de Jesus. E ele não vai ser derramado de novo. Ele foi derramado uma vez, para tudo sempre. Ele lavou lá atrás, ele lava hoje e ele continuará lavando. Então não precisa mais derramar outro tipo de sangue. E tanto que é assim, quer ver, eu quero abrir um parêntese aqui no que eu estava falando. Antigamente, lá em Jerusalém, eles pegavam animais, imolavam os animais sobre o altar, e o sangue dos animais, a Bíblia diz que o sangue dos animais faziam expiação pelo pecado. E aí então Jesus vem, 2000 anos atrás, e o sangue de Jesus fez os sacrifícios de todos os sacrifícios. E aí então se terminou o período dos sacrifícios. E aí então existem pessoas que ainda querem fazer sacrifício, mas se você olhar para o próprio judeu, ele não faz mais sacrifício. Ele não olha para Jesus e crê que Jesus é o Messias, mas ele também não faz mais sacrifício. Por que ele parou? Por que ele parou? Né? Claro que tem uma explicação, que o templo foi profanado, e aí depois o templo também foi destruído. Mas, gente, ele parou. Por que ele parou? Porque tudo concorreu para que ele parasse. Porque o sacrifício já foi feito. Então não faça mais sacrifício. Porque se fosse sacrifício que o Senhor quisesse, ele os traria. Se fosse holocausto, ele agradava. Mas não é isso que ele quer. Ele quer um coração quebrantado e contrito. Então eu quero entrar aqui no último ponto. Eu quero entrar no último ponto. Hoje está difícil. No último ponto da minha ministração, que é calculando o preço. Então nós precisamos entender que existe um preço a pagar. Existe um preço a pagar. Tomar a cruz significa entrega, renúncia, prontidão, disposição para pagar o preço. E um dia eu estava conversando com uma pessoa que eu amo demais. E ela virou para mim e falou assim: a caminhada cristã é muito bonita. Eu amo ver as pessoas limpinhas, cheirosas, bem vestidas. Homens que antigamente estavam embriagados nos botecos. Lá em Minas Gerais a gente fala boteco, né? Homens que antigamente estavam embriagados no boteco, sujos, fedidos. Hoje eles estão limpos, bem vestidos, com uma Bíblia embaixo do braço, falando do amor de Jesus. Como que essa palavra transforma essas pessoas? Às vezes nós queremos ver o pé nascendo, o braço crescendo, mas a gente não compreende que o maior milagre é transformação de caráter. E só Deus pode fazer isso. Ninguém de nós é capaz de transformar o caráter de ninguém, mas o Senhor transforma. E aí essa pessoa me falando isso, foi como que isso é bonito. Eu falei assim, mas então por que você não se converte ao Senhor de verdade e deixa de ser somente um fã? Ela disse assim, é tão custoso. Eu não consigo deixar o cigarro, eu não consigo deixar a cerveja, eu não consigo deixar isso, eu não consigo deixar aquilo. Aí ela foi listando tanto de coisa que ela não conseguia deixar. Então, eu e você está aqui hoje, nós estamos aqui hoje, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Nós somos libertos. Estas coisas não podem nos prender. Eu me lembro que eu estava conversando com um motorista lá na companhia onde eu trabalhava, e ele falou assim, vocês são escravos, porque vocês não podem beber, vocês não podem fumar, vocês não podem ir para o baile, vocês não podem isso, vocês não podem aquilo. Eu falei assim, eu posso, só não me convém. Eu posso beber ou deixar de beber na hora que eu quiser. Eu posso fumar e deixar de fumar na hora que eu quiser. Agora você não pode. Você é escravo. Se você não fumar, você fica louco. Ele falou assim, é verdade. Eu falei assim, você é escravo e eu sou livre. E aí aquilo eu deixei ele louco, porque ele pensava de um jeito e acabou que ele estava errado. Então assim, existe uma renúncia, existe uma entrega, existe embaraço que nos embaraça, que nós precisamos deixar. Claro que eu estou falando de coisas banais, como beber e fumar e outras coisas, mas existem pecados que prende, que impede os homens
de se aproximar ao coração de Deus. E isso precisa ser deixado. Só você sabe qual que é. Mas a Bíblia diz assim, olha, aquele que pecava, não peca mais. Ele deixou. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais, porque ele é uma nova criatura, é um novo ser. Então, todos os anos nós fazemos o batismo ali em São Constão, é feito na piscina lá em casa. E às vezes a gente pensa que quando nós fazemos aquele apelo aqui, assim, é quase um culto fúnebre no final, assim, naquele espírito assim, terrível, né? Porque a gente está dizendo, olha, se você não levantar a sua mão ao Senhor, eu não posso te garantir que você será salvo, né? Assim, é quase uma ameaça, né? E aí a pessoa, com medo, ela levanta a mão. Aí fala, aleluia, chegou lá, não chegou, porque ela só está dando o primeiro passo. Ela está levantando a mão dizendo, eu me rendo, eu me entrego a esse Jesus, porque ele derramou seu sangue por mim. E aí então, com o nosso professor ali, o Ebert, ela vai fazer o curso Start, ela vai fazer o culto pré-batismo, e aí ela vai batizar. Aí ela está dizendo para o mundo, olha, eu estou morrendo para o mundo, estou nascendo para Cristo, porque não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ela só começou a caminhada. Existe uma caminhada de santificação, é um processo de transformação, e ele só começou. A Bíblia diz que nós fomos salvos, estamos sendo salvos, e seremos salvos. É um processo que começou lá atrás, é um processo que está continuando hoje, e é um processo que vai continuar no futuro. Nós não podemos parar no meio do caminho. Quando eu começar a olhar para o preço que precisa ser pago, o preço de renúncia, o preço de entrega, o preço de prontidão, o preço de oração, o preço de santificação, e eu falar assim, não, mas eu quero jogar videogame, eu quero maratonar uma série, não, eu quero ir para o cinema. E aí eu deixo isso em segundo plano. O processo de transformação, de alguma maneira, ele vai ser prejudicado. Então agora eu quero voltar para o que eu anotei aqui. E em Mateus, no capítulo 8, no versículo 34, diz assim, então chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Seguir Jesus significa perder a sua própria vida. Mas eu não estou falando de morrer e ser sepultado. Eu estou falando de morrer para o mundo. Eu estou falando de morrer para os seus desejos carnais, de morrer para a sua própria vontade, para fazer a vontade do Senhor. Como é que alguém que diz, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim e está fazendo a sua própria vontade? Então você é o Cristo, né? Então tem uma coisa errada, né? Mas a Bíblia diz, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então é Cristo que precisa viver em você. Pois que adianta o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? É Mateus 8,34. Desculpa, perdão. Se alguém se envergonhar de mim, eu já estou no 38, e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então, assim, a vergonha que eu tenho de Jesus, ou a vergonha que nós tivermos de Jesus e da obra dele sobre nós hoje, ela vai ter um preço muito caro lá na frente. Porque a Bíblia diz que ele se envergonhará dele. Quando vier, dele quem? Da pessoa que teve vergonha. Quando ele vier na glória do seu Pai. Então, às vezes, nós pensamos, não, eu estou debaixo da graça. Debaixo da graça eu posso tudo. Tem coisa que não pode. Eu não posso me envergonhar do Senhor. Lucas 14, 28. Qual de vocês, aqui está ensinando técnicas, está te dando ferramentas. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não é capaz de terminar.
Jesus não estava falando de torre, ele não estava falando de construção, ele estava falando da construção do nosso homem interior. Ele estava falando o seguinte: se você levanta a mão e recebe os cursos, e lá no mês de agosto de cada ano você batiza, naquela cerimônia linda, naquela piscina azul maravilhosa, e aí depois você não tem condição de continuar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ele lançou os alicerces, ele levantou a mão, ele foi batizado, mas agora ele é um beberrão, ele não conseguiu seguir ao Senhor. Então Jesus está falando, primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar. O que ele está dizendo? Primeiro, senta e calcula. Eu dou conta de viver para o Senhor? Eu dou conta de abrir mão de tudo que eu preciso abrir mão? Eu dou conta de viver essa nova realidade baseada nos ensinamentos do Senhor? O que nós aprendemos semana passada? Nós aprendemos que os discípulos de Jesus, que alguém que é um discípulo, ele segue os ensinamentos, ele aprende, ele aprende com o mestre, ele tem um relacionamento pessoal com o Senhor, ele produz bons frutos, ele faz novos discípulos. Mas alguém que não dá conta de caminhar com Jesus, ele não consegue apresentar essas características, porque para fazer discípulo de Jesus, eu tenho que estar debaixo do mandamento de Jesus. Para eu produzir bons frutos, eu preciso estar vivendo os ensinos de Jesus. Para eu ser quem o Senhor quer que eu seja, eu preciso estar debaixo de uma direção, né? Então, assim, quando eu leio as características, parece eu dou conta, mas quando eu vou ver o preço para ter essas características, talvez para alguns possa ser pesado demais. Mas eu tenho algo assim, um bálsamo para te falar essa manhã. Humanamente seria impossível. Humanamente seria impossível. Mas quando Jesus, ele assunta aos céus, ali diante daquelas pessoas, eram o quê? 120? Era quanto que era? Ô, professor, eram quantas pessoas que estavam ali olhando Jesus subir? 600? 600. Tá, então 600 pessoas. Ele estava dizendo: se eu não for, o Consolador não virá. Então, ou seja, ele estava indo para que o Espírito Santo viesse. E quando ele vem, ele faz morada em nós. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a sua força for pequena, entregue ao Senhor, porque ele é que vai fazer a transformação. Então, assim, tomar a cruz significa assumir compromisso. Tomar a cruz significa estar firme com Cristo, mesmo quando houver dificuldade, crítica. Nós vamos ser criticados, gente. Nós vamos ser achicalhados. Mas quem está fazendo isso não sabe para onde nós estamos caminhando, né? Nós não podemos ser um mero seguidor de longe, sem assumir posição. Todo mundo precisa saber que você é um discípulo de Jesus. Você não pode ser um agente secreto, né? Não podemos ficar em cima do muro, porque o muro não é nosso. Nós não podemos ser apenas um fã. Nós não podemos ser apenas um fã. Nós precisamos seguir a Jesus de verdade. E o tempo ali está correndo rápido demais. Então, em 1 João, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim: qualquer que pratica o pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí você fala: nossa, Valdeci, você voltou no Antigo Testamento, você está falando da lei. Gente, o reino de Deus, ele é organizado e ele tem lei. Ele tem lei, senão viraria uma anarquia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Então, se alguém está vivendo no pecado, ele não viu Jesus e nem o conheceu. Porque qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Filhinhos, versículo 7, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele
é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então nós somos nascidos do Senhor, nós não podemos pecar. Nós não podemos pecar. Então nós precisamos entender, às vezes fala assim, não, Valdeci, nós vivemos no período da graça. Nós vivemos no período da graça, mas só que essa graça, ela requer de nós um nível de santidade tal que nós possamos acessá-la de graça. A salvação é de graça. Algo que nós precisamos ter em mente. A salvação é de graça, ninguém compra. A salvação é de graça, ninguém compra, mas a salvação vem enrolada no manto da graça. E para eu acessar essa graça, eu preciso me santificar continuamente. Então, o custo de ser discípulo de Jesus é entregar o controle da sua vida a Cristo e dizer todos os dias, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O custo de ser discípulo é viver para um propósito eterno, não é viver tocado pelo vento. O custo de ser discípulo é renunciar ao pecado e o ego. O custo de ser discípulo de Jesus é seguir Jesus, mesmo quando você acredita que vai ser impossível. Mas lembre-se, o Espírito Santo estará sempre com você. Viver uma vida de amor, de serviço, de fidelidade, assumir posição diante da sociedade, se considera morto para o pecado. Isso é o preço que nós precisamos pagar. Então eu quero ler aqui um último texto que eu anotei. Aquele que guarda os meus mandamentos, nele está. E ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então eu quero dizer para você, o Senhor, ele nos deu um grande tesouro. Ele nos deu um grande presente. Então quando nós humanamente olhamos para aquilo que Jesus fez por nós, e nós entendemos o que precisa ser renunciado, parece que a gente vai viver uma vida sem graça, uma vida derrotada, uma vida sem, vamos dizer assim, sem prazeres. Mas nós precisamos entender que a graça da vida é o Senhor, e que o prazer da vida é o Senhor, e que o deleite da caminhada é o Senhor.